Olá pessoal, tudo bom? Gidilene, como é que tá a vida aí? Gente, escrevendo projetos sociais, me mandam bastante coisa aí, principalmente o prosa, né? E grandes empresas aí, obrigado pela Taesa, Eletrobras e tantas outras aí. Bom, depois eu falo com vocês, pessoal, aí, eu tô falando por e-mail, né? Escrevendo projetos sociais, assim, você tem que ir no território onde a comunidade, a ONG tem, né, para fazer, ouvir as pessoas, como o tema que ela quer, como que ela quer, do histórico você desenvolve o projeto, o objetivo, a justificativa, as pessoas que vão ser envolvidas no projeto. E, gente, com essa pandemia aí, as pessoas estão precisando de investimento, né? Tudo parado, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando fome. Eu tenho acompanhado, né, o trabalho aí da SEASA, de lugares que têm mandado alimentos, cestas básicas, até marmita, tá? Bom, eu quero falar hoje como cientista social e pedagoga, mas como cientista social, uma socióloga, de um livro que eu vi no Fantástico há muitos anos e serve para mim de base para muita coisa para relatar no meu livro também sobre a história do Parque Uziel, o início daquela grande ocupação, né? Que na verdade foi uma invasão e quando o governo Chico Amaral entrou, ele ali decretou utilidade pública, né? E ali as pessoas puderam respirar. Hoje as pessoas estão regularizadas lá, sentadas e estão pagando pela área, tá? Muita parte da Parcoziel, Monte Cristo e Gleba foram asfaltados, tá? Saneamento básico. Gente, eu tenho fotos disso, tudo que eu tô relatando para vocês, tá? É pena que faltou ali área verde, praça, né? E quando eu estive desenvolvendo o projeto lá, tem essa preocupação deles de fazer. Além de reciclagem, de trabalho ali, de levar autonomia para as pessoas, né? O povo pensa, meus queridos. O povo, eu aprendo muito com eles. Então não adianta eu chegar lá, ouvir a história e contar do meu jeito. Não sai legal. Eu prefiro ouvi-los, tirar foto, ouvi-los. Essa coisa é muito importante de ouvir, né? Então, assim, ó, Planeta Favela. É isso mesmo, Planeta Favela é um livro do autor americano Mike Davis, tá? Nesse livro aqui, ele viajou por vários países, documentou fotos, né? Aqui na capa tem de favelas, tá, gente? As maiores favelas na África, na China, favelas tem em todo lugar, tá? Ah, sim, na Europa. Eu não vi favelas na Europa quando eu fui em 2019. A França foi um lugar que eu achei muito parecido com São Paulo. Achei que Paris, né? A Champs-Élysées é muito bonita, né? Então aqui ele começa com o livro Planeta Favela, descrevendo o aumento da pobreza, o número de favelas. Aí, gente, o Mike Davis escreve de uma linguagem que você vai lendo e você vai entendendo, né? Não é aquela linguagem distante da realidade da pessoa entender, né? Ele também fala do Brasil, fala do Rio de Janeiro, das favelas de Paraisópolis, né? E do Rio de Janeiro, que é a Rocinha, tá? Então, aqui tem os vários assuntos que ele aborda no livro, né? Fala também da RMC, Região Metropolitana de Campinas, que integra, tá? E na época que ele escreveu, que era do governo do Lula, tava aquela questão de criar implantar o trem bala de alta velocidade, que foi muito discutido para quê, a passagem ia ser muito cara, era em torno de uns 2 bilhões né, de empresas. Me parece que ia ser da China, se não me parece. Então, assim, o aumento dos aeroportos, tanto que o aeroporto de Viracopos entrou nesta e expandiu ali e deteriorou uma área verde ali, um cerrado importantíssimo, né? Então, assim, o climatério urbano, que ele começa logo na introdução,
Aí ele vai dando gráficos, tá, gente? A generalização das favelas, tá? Se eu poderia aqui falar, eu grifei muita coisa, eu li esse livro, é gostoso de ler. Olha aqui, da região, que ele fala da região do aumento da expansão, né? Que Campinas é uma metrópole urbana muito importante, viu? Ele diz, tá? Todo mundo sabe, né? São Paulo, então, é o coração do Brasil, né? Que ele deixa bem claro isso aí. Aí no livro, gente, eu, né, destaco também como ocorreu a ocupação do Parque Uziel, tá? E do Jardim Monte Cristo e a Gleba, que é mais ou menos sugerido aquilo ali. Uma coisa que ele fala assim no livro, olha, gente, do aumento das favelas, é a implantação de muitas ONGs, principalmente nos países da América Latina e na África. Já assisti documentários que tem muita ONG na África, que as pessoas vivem em favelas, que é assim, não tem ruas, as pessoas vivem no meio dos esgotos, céu aberto ali. Elas não vivem, eu diria que elas sobrevivem, né? Com autoestima baixa, com muitos filhos, sem emprego, sem profissionalização. E onde eu estou trabalhando, atuando com as mulheres, né? Elas querem profissionalização. Elas querem que os jovens, que as pessoas vão estudar, vão para frente, né? Entenderam? Aí ele fala assim que do êxodo urbano, tá? As mudanças das favelas, a questão dos terrenos de especulação imobiliária, então a traição do Estado, porque o Estado abandona muita coisa, questão de moradia, saneamento, vocês sabem que o Estado esquece do povo. Só lembra deles na época de política, tá? E uma coisa também que eu vou falar agora, que eu vou falar depois em outro vídeo, é assim, que ele fala assim, sabe, americano, né? Que às vezes dá uma moradia irrisória pequena aqui em Campinas eles chamam de casa de pombo. Aquela casinha, aquele cubículo de 40, que agora é de 38 metros quadrados, daqui a pouco vai ser de 12 ou 24. Então, aqui em Campinas, lá na região do Campo Belo, eles chamam de casa de pombo, né? Aí dá uma casa pequena para a pessoa, que ela tem que ficar lá em torno de 5 anos, que ela não pode passar para frente nem vender. E as pessoas não se adaptam, né? Acabam se suicidando, acabam saindo, vendendo, porque ela se sente sufocada. Porque antes ela morava num lugar que tinha um quintal, que tinha um cachorro, que tinha um papagaio, que tinha lá 2 galinhas. Aí de repente, que tinha lá um pé de limão, né? Suas coisinhas, né? Ou não, mesmo que seja um barraco, gente, uma casa assim de alvenaria crua. Aí de repente vai para um quadrado. Então ela começa a se sentir fechada ali. Então, assim, parece assim, estou te dando. Só que esse apartamento, né, que eu estou falando, descrevendo, ele vai ter que pagar, porque nada é de graça, nada vem de graça, nada cai do céu. Aí a pessoa, ela não consegue adaptar ali muito tempo. Ela fica deprimida. E aí a pessoa vende ou passa para frente, ou não se adapta mesmo, né? E aí ele fala assim, casos, né? Vocês sabem do que eu estou falando. A pessoa vende por um preço irrisório e vai, ocupa outra, invade outro território, outra favela e forma. Aí depois pega de novo um terreninho, né? Uma casa, um apartamentinho, vende. Então, assim, aquela história. A pessoa, ela sai da favela, mas a favela não sai dele. Entendeu? Ela sai da favela, ela sai da favela, mas a favela não sai dele, entendeu? É um pejorativo? Não, gente. É a vivência que ele teve, tá? A vivência que ele teve e ali ele vai descrevendo as conurbações, os êxodos, que estamos caminhando para um mundo, aumento de favela, aumento de pobreza, de natalidade, de doenças. Opa, Mike Davis já falava, e nós estamos caminhando para isso, né? A questão do analfabetismo,
a desvalia, né, a desqualificação do mercado de trabalho das pessoas que estão chegando, né, da escola. Então tudo isso ele aborda nesse livro, gente, de Planeta Favela aqui, olha, aqui, se não me engano, é o Rio de Janeiro, tá? E assim, então assim, em vez das cidades de ferro e vidro sonhadas pelos arquitetos, o mundo está, na verdade, sendo dominado pelas favelas. Fala para mim se isso não é verdade. É verdade. Né? Eu, lá na região do Campo Belo, descobri que tem um condomínio fechado lá. Aí o pessoal que mora lá disse que, nossa, é um luxo e tal, tal, né? Mas assim, depois eu falo para vocês a discrepância que tem lá. E o que as pessoas simples estão fazendo para mudar, tentar mudar, ser resiliente. E ele tem questões muito urbanas, de muitas terras, a questão do aeroporto, né? A questão do verde ali, que precisa, a questão do verde, da área verde, a questão das minas, tem muitas minas ali, muito importante, né? Que o poder público não pode passar por cima disso desapercebido. Bom, esse foi o vídeo de hoje, falei muito, até o próximo vídeo, tchau, beijos, fiquem atentos.